Olá, amados, amadas do Senhor. Como estão vocês? Tudo bem? Saudades de vocês. Glória a Deus por estarmos aqui novamente, por o fôlego de vida que o Senhor nos concede. Glória a Deus por isso. Amados, eu não sei se você está num deserto, como um dia se encontrou Davi, porque nós contamos a história de Davi de diversas formas, não é verdade? A gente fala de Davi de uma maneira tremenda, de uma maneira poderosa, onde Davi estava cuidando das ovelhas, mas só que a gente não pode se esquecer em nenhum momento que onde ele estava cuidando das ovelhas era um pasto. Era um pasto, não era um reinado, não era um palácio, não era nada, era um pasto. Ele estava cuidando de ovelhas no pasto quando a gente pode ter a certeza, então, que ele estava na solidão, num deserto, porque não tinha ninguém para conversar. Quem sabe ele não conversava com as suas ovelhas, porque de repente, né, eu não sei se você já aconteceu isso, mas quando a gente tem um animalzinho de estimação, a gente costuma conversar com ele, quando a gente gosta, quando a gente tem muito a companhia daquele animalzinho, ou de um gato, ou de um cachorro, ou de um papagaio, eu não sei qual é o animal que você tem como cuidado na sua casa, né, como uma estimação, mas às vezes a gente costuma conversar por uma matéria de carinho, uma maneira de carinho, não que a gente esteja, né, achando que o animal vai responder ou coisa assim, mas a gente tem a sensação de que o animal está correspondendo aquilo que a gente está falando, porque é um jeito carinhoso da gente demonstrar para aquele animal que a gente está cuidando dele. Nós somos os donos dele e ele é especial para a gente. Eu acredito que Davi, quando ele estava naquele pasto também, cuidando das ovelhas, matando leões para proteger as ovelhas, matando bichos ferozes para proteger aquelas ovelhas, ele também vivia em profunda solidão. Porque ele não tinha ninguém para conversar. Ele não tinha amigos, não tinha nada, porque quem ia fazer companhia para ele lá naquele deserto, naquele pasto, no meio daquele gramado sem fim, cheio de ovelhas? Eu acredito que era ele mesmo e com ele mesmo e as suas ovelhinhas. Ele vivia assim, nessa solidão, porque quem vive num pasto, num deserto, vive numa solidão, esquecido, abandonado por todos, porque se ele estava lá separado, ele estava abandonado por todos, ninguém se lembrava dele, talvez ele não tivesse valor nenhum diante dos olhos de ninguém, nem da sua família. Apesar dele estar cuidando de um rebanho, ele não tinha o menor valor. E ele estava fazendo algo que talvez ninguém quisesse fazer, mas ele estava lá fazendo. E fazendo com carinho, porque ele cuidava do rebanho. E ele não tinha valor, mas estava lá fazendo. E o que nós podemos aprender diante da palavra de Deus nisso, queridos, amados e amadas do Senhor, é que quando Deus enviou Samuel, profeta Samuel, à casa de Jessé, pai de Davi, ele disse, olha, Samuel, não vai pela aparência, não. Você vai ungir lá um dos filhos dele. E Samuel obedeceu, foi lá e começou a passar os filhos de Jessé na frente de Samuel. Só que todos os que passavam diante de Samuel, Deus falava, não é esse que eu escolhi para ser rei. Não é esse que é para ser ungido, não é esse. E Samuel ficou perdido, porque acabou os filhos, não tinha mais filho para passar na frente de Samuel. E Samuel falou assim, ô Jessé, acabaram os seus filhos? Acabaram. Aí Jessé falou, não, peraí, tem um que está no pasto. Tem um abandonado lá no pasto, cuidando das ovelhas. Ele falou, então chama ele, porque ninguém vai se sentar na mesa, ninguém vai comer enquanto ele não estiver aqui. E quando Davi entrou, Samuel olhou para Davi, Deus disse, é ele. Levanta-o e unge, porque é esse que eu escolhi. Então veja bem, um abandonado, que ninguém valia, não dava valor nenhum, alguém esquecido, alguém que estava ali no pasto, mas que estava sendo observado por Deus e que foi escolhido por Deus. O que nós podemos ver disso? Amados, Jesus nasceu também no meio dos animais. Jesus nasceu numa estribaria, numa manjedoura. E nem por isso ele deixou de ser filho de Deus e ter a essência que ele tinha. Porque ele era um escolhido de Deus, ele era filho de Deus. E Davi foi escolhido estando no pasto. Ele não precisou estar numa grande cidade, ele não precisou estar com uma credencial autorizada por não sei quem, por uma pessoa famosa, ele não precisou estar ali porque alguém pelas redes sociais o observou e gostou, ele não precisou ser famoso, ele não precisou que o homem o escolhesse.
Porque Samuel estava ali amando de Deus para escolher Davi. E para ungir Davi. Porque Deus o havia escolhido. Deus olha o coração. É isso que Deus vê. Deus não vê a aparência. Deus falou para Samuel, não olhe para a aparência. É quem eu escolhi que você vai ungir. E ungiu aquele que ninguém valorizava em nada. E muitas vezes hoje é assim, as pessoas olham para você e dizem assim, mas essa pessoa aí, acha esse fulano, essa fulana vai ser o que na vida? Imagina, ele não tem capacidade, ele não pode. Ele não tem valor, ele não sabe nada, ele é um analfabeto. Quem ele pensa que ele é para querer fazer isso ou fazer aquilo? Amados e amadas do Senhor, se Deus te escolheu, se Deus te ungiu, se Deus te chamou, Ele te capacita, Ele conhece a sua capacidade. E o que você não tem, Ele te dá para acabar de capacitar. Porque Davi estava lá no pasto, sendo treinado como um grande soldado, que só Deus via. Você aí no teu silêncio, você aí no teu deserto com Deus, está sendo observado por Deus também. E com certeza, às vezes e muitas vezes, desvalorizado, porque não te conhecem. Ah, quem é essa pessoa para vir falar isso para mim? Quem é essa pessoa para querer fazer um canal no YouTube? Para vir falar de Deus para mim? Eu quero te dizer, que quem é escolhido de Deus e acabou e ninguém impede. Deus escolheu, está escolhido. E Deus não olha como o homem vê, Deus olha o coração. E você pode estar no mais profundo do deserto que você tiver. Você pode ser a pessoa mais insignificante do mundo para os olhos dos homens. Talvez você também tenha nascido num lugar pobre. Talvez você tenha nascido num vilarejo como eu. Mas se você foi escolhido de Deus, se eu também sou escolhida de Deus, é isso que vale a pena. É isso que importa. E sabe o que acontece? Quem coloca reis, quem detrona reis, quem tira reis é o Senhor dos exércitos. É o Deus Todo-Poderoso que faz isso. Não é o homem que faz isso. O rei Nabucodonosor, ele tinha malícia no coração, tinha maldade, tinha ganância, tinha orgulho. Ele tinha deuses no coração. E Deus fez uma coisa inversa acontecer aí. Dá para você entender o que o Espírito Santo está dizendo para você? Davi estava no pasto e Deus mandou ungir Davi para um futuro reinado. E o rei Nabucodonosor estava no reinado. E Deus deu uma visão para ele. E o profeta Daniel foi interpretar essa visão. Quando o profeta Daniel viu a visão contada pelo rei, ele ficou parado, atônito, diz a palavra. Porque ele não tinha coragem de contar para o rei o que a visão dizia sobre ele. E sabe o que a visão dizia? Tá? Você pode acompanhar comigo lá. No livro de Samuel, não, em Daniel capítulo 4, versículo 16. Daniel capítulo 4, versículo 16. Estava escrito lá, na visão dele, onde se mais a gente pode se focar nesse momento, estava assim: mudar vai seu coração para que o seu coração não seja mais de homem, mas lhe seja dado um coração de animal e passe sobre a terra 7 anos. Veja bem, ele era um rei, Nabucodonosor, conhecido, temido, porque ele se sentia o rei. Ele se sentia Deus de toda a terra. Ele se sentia o Deus do povo. Mas ele não era Deus. Ele era um rei. E na visão dele, Daniel falou: olha aqui, rei, você vai para o pasto. Você vai comer capim como um animal. Por 7 anos. Foi essa visão que Deus está te dando. 7 anos você vai morar no pasto e vai comer capim, rei. Olha a diferença. Deus tirou Davi do pasto para que ele fosse um rei. E Deus tirou Nabucodonosor do reinado para comer capim no pasto. Deu para entender o que Deus está dizendo para você? Tem pessoas te humilhando porque se acham superiores a você. Tem pessoas te rebaixando, acabando com a sua história. Tem pessoas te fazendo chorar para fazer você se sentir um lixo. Tem pessoas achando que é maiores que você,
porque tem um grau a mais de escolaridade que você, porque tem um cargo maior do que o seu, ou porque nasceu numa cidade grande, numa casa bonita, com grandes carros, grandes garagens. Tem pessoas que se acham maiores que você porque tem uma empresa e você é o empregado. Tem pessoas te pisando porque acham que é maiores que você em alguma coisa, em algum aspecto da vida. Amados e amadas do Senhor, Deus dá valor aonde você não vê valor. E Deus coloca reis. E Deus derruba reis. E o rei Nabucodonosor comeu capim por 7 anos. Viveu como bicho por 7 anos. Até se dar conta de que o Deus de verdade estava tratando com ele. E ele mesmo disse depois que aquele Deus era o Deus verdadeiro. Porque Deus fez ele viver como um bicho. Porque ele fazia das pessoas o que ele queria. Só que aquelas pessoas tinham um dono. E você tem um dono, eu tenho um dono também. E esse dono me escolheu, esse dono te escolheu. Então não deixa que ninguém fique pisando em você, não. Você tem um dono, um Deus de justiça. Um Deus que muda a história, muda a quadro. Deu para você perceber o que o Espírito Santo está dizendo? Deu para você perceber o teu valor diante de Deus e não dos homens? Porque se o homem não te valoriza, Deus te valoriza. Se o homem não te vê potencial, Deus vê o teu potencial. Se o homem está te pisando, Deus está te levantando. Se o homem está te fazendo chorar, Deus vai fazer você sorrir. Então não importa a situação que você se encontra nesse momento. Eu não sei qual é a situação que você se encontra nesse momento. Mas Deus não está preocupado com credencial, Deus não está preocupado com crachá, Deus não está preocupado com seu salário, com quanto você ganha, que profissão que você tem. Deus não está preocupado com quem foi seus pais, Deus não está preocupado com quem você foi no passado. Deus está, sim, te fazendo viver uma nova história, te tirando de um deserto que as pessoas te colocaram, por se acharem superiores a você. Mas não são. Superior a nós é o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por isso, em nome de Jesus, eu estou te dizendo agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, esse pasto, esse deserto, acabou. Porque o Deus de justiça está te chamando. O Deus de justiça te escolheu. Para de ouvir aqueles que não fazem e ainda querem impedir você de fazer. Em nome de Jesus. Beijo no teu coração, fica na paz de Cristo. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Deus. Se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe. Ajude-nos na obra do Senhor, porque essa obra é do Senhor. Essa obra é tua, essa obra é minha. A responsabilidade de levar essa palavra é minha e sua, em nome de Jesus. Fica com Deus. Deus te abençoe. Amém.